Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bem, meus caros amigos e amigas, estamos começando o programa Pergunte e Responderemos pela TV Canção Nova. Esse programa tem como objetivo responder perguntas que os telespectadores nos mandam ligados à nossa fé católica. Muitas vezes chegam perguntas que não têm resposta dada pela igreja, né? Então eu dou uma opinião e essa opinião acata quem achar que está bem, ok? Quero convidar vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, para a gente rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a fazer um bom programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam todos vocês muito bem-vindos. No intervalo eu vou dizer o nome das cidades de vocês, ok? Aqui a produção vai me passar. Quero começar mostrando aqui esses produtos lançados pelo Departamento Audiovisual da Canção Nova. Um livro muito interessante do Ironi Spuldaro, muito bem conhecido, esteve pregando aqui no final de semana. O Ironi, o ministério dele é cura e libertação. Esse livro, né, por suas feridas fostes curados, né? Ele quer trazer você aos pés da cruz de Jesus para ser curado, né? Está aqui pela editora Canção Nova. E o lançamento do Padre Marcelo Rossi, um DVD e um CD que vai ser agora dia 12, amanhã, aqui na Canção Nova, às 16 horas, ok? O DVD do Padre Marcelo, Imaculada, né? E também um CD, ok? Aí da Canção Nova. Eu quero mostrar rapidamente também dois lançamentos. Um deles, a vida de São Bento. São Bento foi um santo extraordinário, chamado Pai da Europa. Por quê? Porque São Bento, quando ele fundou a Ordem dos Beneditinos, lá por volta do ano 500, até hoje, tem 1.500 anos, é a ordem que mais santos deu à igreja, mais papas, mais bispos. Para vocês terem ideia, eu vou dar um dado aqui muito interessante, que eu tirei de um livro escrito por um cardeal Schuster, que foi beneditino. Olha que números impressionantes. A Ordem dos Beneditinos deu à igreja 24 papas, olha que maravilha, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados e 37.000 mosteiros nesses 1.500 anos. Esse homem foi um gigante, né? Sabe, a vida dos santos ajuda a gente a ser evangelizado. Por isso eu comecei a escrever uma coleção de vidas dos santos. Já escrevi São Bento, já escrevi Santo Antônio, está sendo lançado. Já escrevi São Felipe Neri, vai ser lançado. E estou acabando de escrever o grande São José de Anchieta, que muitos brasileiros não conhecem a vida dele, tá? Muito bem. E aqui o livro As Consequências da Pornografia. Isso aqui é muito triste. A pornografia está fazendo um estrago na vida das pessoas, dos jovens, dos casais, impressionante. Olha, para vocês terem ideia, há psiquiatras, psicólogos, já estão comparando o efeito negativo da pornografia com o efeito da droga. A cidade americana, o estado americano de Utah, o governador de Utah, nos Estados Unidos, declarou problema de saúde pública a pornografia, tanto mal que está fazendo para a população. Impressionante. Então, nesse livro aqui, eu coloco os males da pornografia, especialmente pensando nos pais, porque a criança hoje pega um celular, né, e
que ver pornografia ali. iPad, ver pornografia. Antigamente era nos vídeos, né, no cinema. Agora não, qualquer criança no celular. Isso faz um mal terrível para o adolescente. Então, os pais, educadores, têm que conhecer isso daqui. É uma coisa que está fazendo muito mal para as famílias. Bom, e quero colocar também o seguinte: algumas pessoas estavam esperando o lançamento do 3º volume da história da igreja. Já saiu, está aqui, quero mostrar rapidamente. O 1º volume já estava lançado, o 2º também. O 1º volume é a Idade Antiga, até o século V, a Idade Média até o século XV, Idade Moderna e Contemporânea até o século XXI. São mais ou menos 1.500 páginas, 500 páginas cada um, para quem quer conhecer a história da igreja. E é muito importante conhecer a história da igreja. A igreja é a nossa mãe. Muitas vezes os universitários, vêm aí nas universidades, falar tanto mal da igreja e não sabem se defender. E muitas vezes escutam muita mentira. Sobre o caso Galileu Galilei, sobre as cruzadas, sobre a Inquisição, sobre Savonarola, sabe? É preciso conhecer a história da igreja. Aquilo que a igreja fez de bonito, muitas vezes não é contado. A igreja que fundou as primeiras universidades do mundo, Oxford, Cambridge, Coimbra, né? La Sapienza, Sorbonne, é a igreja que fundou. As belíssimas catedrais, a igreja que desenvolveu a arte, a música, a tecnologia na Idade Média, isso fica escondido. Agora, falar mal da igreja é um prato cheio. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mão. Olha, eu quero lembrar sempre o seguinte: tem perguntas que não tem resposta dada pela igreja, ok? Quando a resposta está aqui no Código de Direito Canônico, ou está no Catecismo da igreja, ou está na Bíblia, eu respondo com mais facilidade, porque aí é vapt-vupt, né? Mas quando a pergunta é subjetiva, não tem resposta, aí eu dou uma opinião, ok? E opinião acata quem quer. Muito bem. Tomás, via Facebook, quero estudar para diácono. Como eu faço? Qual é o primeiro passo? Tomás, o primeiro passo é você conversar com o bispo. Para ser diácono, tem que ter mais de 35 anos. Estou falando o diácono casado, o diácono permanente. Tem que ter 35 anos e a esposa aceitar, ok? Então, converse com o bispo. O bispo vai dizer qual é a formação que ele exige de você. Porque o diácono, ele pode pregar homilia, o que um leigo não pode. A homilia só pode ser feita pelo padre, bispo e diácono. Então, o diácono tem que ter uma boa formação doutrinária, teológica, tem que conhecer um pouco de história da igreja, tem que conhecer, enfim, não é? A doutrina, porque ele vai pregar. Então o bispo vai dizer: olha, eu quero que você faça um curso de teologia, ou não precisa ser um curso pleno de teologia. Enfim, o bispo é que é o responsável, né, para ordenar os diáconos. Então, assim como ele faz com os padres, tem um seminário, o diácono ele vai dizer também o que você precisa. Procure seu bispo, converse com ele. Anderson Moura, via telefone, ele diz que é sócio contribuinte pelo boleto bancário. Muito obrigado, porque senão precisa muito da tua contribuição. Ele pergunta qual é a diferença entre terço e cruz, benzida ou exorcizada. Bom, do que eu sei, Anderson, a bênção da água, a bênção da cruz, a bênção normal, é uma bênção em que é um sacramental, onde é pedido que aquele sinal sagrado, a água, a bênção, a cruz, né, te proteja contra as tentações do demônio, contra os perigos do corpo, contra os pecados. A cruz exorcizada, a água exorcizada, ela tem uma intenção especial a mais. Que intenção é essa? Afastar o demônio. Ok? Então, é uma bênção com uma intenção especial que quem abençoa coloca. Certo? Eduardo Begnosi, via Facebook. Por que o padre abençoa uma imagem de santo? Qual é o sentido? Eduardo, é aquilo que eu acabei de falar. O padre, o diácono e o bispo, quando eles são ordenados, quem já assistiu uma ordenação sabe, as mãos deles são ungidas com óleo sagrado. Por quê? Porque aquelas mãos vão abençoar.
ok? Então, quando um padre, um diácono, um bispo abençoa uma casa, abençoa um carro, abençoa uma imagem, ok? Aquele objeto recebe uma proteção especial de Deus. No caso da imagem, é um sacramental, ok? Que afugenta demônio, que protege a pessoa, entende? É um sacramental, né? Eu me lembro que São Bernardo, doutor da igreja, sempre que ele passava por uma imagem de Nossa Senhora, ele dizia assim: salve Maria, salve Maria. Um dia ele escutou a imagem dizer para ele: salve Bernardo. Respondeu para ele: salve Bernardo, né? Ou seja, é algo sagrado. Por isso que quando uma imagem se estraga, a gente não deve jogar no lixo, não, porque aí é uma profanação. Então enterre ou ponha num lugar que não vai ser profanado, por causa da bênção. A bênção é algo muito importante, ok? Então é esse o sentido. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente não diz o nome dela, evidentemente. Ela diz que tem um casal em que o homem é viúvo e a mulher é separada, mas quer saber se o padre pode autorizar o casal a comungar. Veja, a norma da igreja, está no catecismo da igreja, o Papa João Paulo II colocou naquela exortação apostólica dele sobre a família, a familiares consórcios. O Papa diz o seguinte, que a pessoa que está separada não pode ter um segundo casamento, a não ser que o primeiro casamento seja declarado nulo pelo tribunal da igreja. Então, se a pessoa parte para uma segunda união, sem que o primeiro casamento seja declarado nulo, o Papa João Paulo II, lá no número 84 da Familiares Consórcios, diz que a pessoa não pode participar da Eucaristia. Essa é o que está escrito no catecismo da igreja também, ok? E está na exortação do Papa João Paulo II. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Uma pessoa tatuada pode ser catequista? Está aí, eu nunca vi uma resposta da igreja sobre isso. Agora, a igreja não recomenda a tatuagem. Por quê? Porque a igreja acompanha a medicina. A medicina, os médicos, dermatologistas, dizem que não se deve fazer tatuagem. Por quê? Porque a tatuagem estraga a pele. Então a igreja acompanha. Tanto assim, olha, no site do Ministério da Saúde tem lá uma citação, não sei se ainda está, mas eu já vi uma vez, que a pessoa que fez uma tatuagem, ela tem que ficar 1 ano sem poder doar sangue, ok? Por causa de problema, inclusive, de contaminação. Então, a igreja acompanha a medicina e não recomenda a tatuagem. Agora, se pode ser catequista, aí eu nunca vi um documento da igreja, né, que fale que se pode ou se não pode, não vou colocar nada sobre isso, ok? A Marli Mendonça Dantas, de Vitória, no Espírito Santo, via telefone, ela diz que é sócia da Canção Nova e ajuda pelo boleto bancário. Muito obrigado, ô Marlícias. A Canção Nova precisa muito da ajuda de todo mundo. Recebo muitas mensagens no WhatsApp em relação a correntes de oração e que é preciso enviar a várias pessoas. Eu não gosto e peço para que não envie. Tá certo, você não é obrigado. Um padre já me disse que é superstição. Está correta essa atitude? Ô Marli, se você recebe uma mensagem, é bonita, você quer passar para alguém, passe. Mas ninguém é obrigado a passar isso para todo mundo, não. Tem coisa bonita, pode passar. Aliás, nós temos que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado com as coisas que recebe no WhatsApp. Por quê? Porque você sabe que as pessoas podem montar as coisas. Às vezes você recebe mensagem, parece que é verdade, às vezes não é verdade. Às vezes é uma mentira que inventaram. Então, muito cuidado antes de passar para frente. Não é só a oração. Oração a gente lê, a gente sente se a oração é boa ou não, pode até passar. Agora, cuidado com notícias, escândalos, né? Nem sempre é verdade, ok? Então aí, todo cuidado é pouco nisso também, certo? Agora, se vem lá, ó, receba essa mensagem, passe para todo mundo, senão você será castigado. Isso é superstição, é o que o padre falou aqui. A fé não se obriga a ninguém, a fé você propõe, a fé você não impõe,
A igreja deixa isso muito claro. A fé deve ser proposta, não imposta. E não tem esse negócio, se eu não passar para 10 pessoas, eu vou ser castigado. Esquece isso. Bruno Silva, o que a igreja diz a respeito do evolucionismo? Ela o aprova? Qual a interpretação da igreja em relação à criação de Deus? Ô Bruno, a igreja aceita perfeitamente o evolucionismo. Olha, um padre da igreja descobriu o Big Bang. Um padre que é doutor em astrofísica, já morreu, padre George Lemaitre, amigo do Albert Einstein, descobriu que o universo começou há 13,7 bilhões de anos atrás, num ponto de energia altíssima que começou a se abrir. E depois de muitos e muitos bilhões de anos e milhões, surgiram os corpos, as estrelas, os pulsars, os quarks, etc., as galáxias, através daquela partícula que foi descoberta, foi provada a existência dela, o chamado bóson de Higgs, que a imprensa chamou de a partícula de Deus, porque essa partícula tem a capacidade de transformar energia pura em matéria, de acordo com a equação do Einstein, da teoria geral da relatividade. Então a igreja não tem dúvida que, o mundo começou a 13,7 bilhões, e Deus colocou na matéria leis de evolução. O que a igreja exige que a gente acredite é que Deus conduziu essa evolução. Não foi uma evolução assim, ao acaso, caótica, não. Deus conduziu até chegar em quem? Até chegar no homem e na mulher. A evolução, a igreja não. O Papa João Paulo II falou bem claro, a evolução é mais do que uma hipótese, ou seja, é uma realidade. Não é contra a fé católica, não fere o Gênesis de jeito nenhum. Aqueles 6 dias do Gênesis, da criação, é uma maneira simbólica que o autor sagrado encontrou para dizer, foi Deus quem fez tudo. Faça-se a luz, É o Big Bang, Fiat, surgiu a luz. Aí surgiram, primeiro dia, segundo dia, esses dias, ninguém vai querer entender que são dias de 24 horas, não. São eras de evolução até chegar ao homem e à mulher. A igreja não tem dúvida a respeito da evolução. Agora, a igreja acredita o seguinte, outra coisa importante colocar. A evolução gerou o corpo do homem, mas não gerou a alma. Importante entender isso. A alma, houve uma evolução. Quando, vamos chamar de um primata, não é o macaco, porque o macaco que está aí hoje, se o homem veio dele, ele não existiria mais, ou ele continuaria evoluindo, não é. Vamos dizer um primata. Você sabe, que existe a evolução, o Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertal, etc. Houve uma evolução. Quando este primata evoluído, assim dizem os especialistas, passou a ter um cérebro que podia abrigar um espírito, uma alma, então Deus cria uma alma e coloca ali. Passou a existir o primeiro homem e a primeira mulher. Entende? Mais ou menos é isso, assim, linguagem muito rudimentar. Tanto assim que quando uma criança é gerada, quando há o encontro do óvulo da mãe com o sêmen do pai, gera-se o quê? A semente do corpo da criança. Naquele momento, Deus coloca uma alma. Ou seja, não são os pais que geram a alma, é Deus quem cria uma alma nova que nunca existiu e coloca ali. Por isso que esse ser é a imagem e semelhança de Deus, por causa da alma imortal, que nós todos recebemos. Cláudio Serafim Cardoso, do Rio de Janeiro. Olha, antes eu queria mostrar esse livro aqui, sobre essa questão do evolucionismo, Ciência e Fé em Harmonia. Eu pude estudar muito esse assunto, porque eu fiz doutorado em física, no ITA, e pude fazer também teologia. Então, pude juntar a ciência com a fé. Nesse livro aqui, eu explico muito dessas coisas, não só evolução, como outras coisas ligadas à ciência e à fé. Muito bem. A pergunta agora aqui pergunta do Cláudio Serafim. Como São Lucas não foi um dos apóstolos, dizem que seu evangelho foi escrito com a ajuda de Nossa Senhora. Isso realmente é verdade?
O Cláudio, São Lucas realmente não foi apóstolo. São Lucas, ele foi um convertido por São Paulo, ele não era nem judeu, Lucas era grego, né? Da região ali de Antioquia, Tessalônica. Na segunda viagem apostólica de São Paulo, ele foi convertido, São Lucas, e era médico, e passou a acompanhar São Paulo. Como ele era uma pessoa culta, médico, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa. Ele fala aqui no evangelho dele, quando você pega o evangelho de São Lucas aqui, né? Ele fala muito claro, é muito bonito a gente entender isso daqui. Eu vou ler aqui rapidamente para você ver. Ele fala assim, olha, muitos, primeiro versículo do primeiro capítulo, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Ele está falando dos apóstolos. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado, olha aí, ele foi pesquisar, diligentemente investigado, tudo desde o princípio, escrevê-los aqui para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então, São Lucas fez uma pesquisa, né? Que ano? Por volta do ano 70. Então, certamente ele conversou com os apóstolos, certamente conversou com Nossa Senhora. Por que o único evangelista que conta a infância de Jesus é São Lucas? Mateus não conta, São João não conta e Marcos não conta. São Lucas conta toda a infância de Jesus, até os 12 anos e tal. Por quê? Certamente ele ouviu Nossa Senhora, ouviu os apóstolos, então escreveu, né? Ele que não era apóstolo, só conheceu, né, o Evangelho mais tarde, e ele escreve para o amigo Teófilo. A palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Teos, Deus, filos, amigo, não é amizade? Amigo de Deus. Por quê? Porque antigamente era muito difícil escrever, não havia livro como hoje assim, né? Eram rolos, né, pergaminho. Então, e não havia imprensa, né? Então se dedicava o livro a uma pessoa importante, para que essa pessoa importante pudesse multiplicar o livro copiando, era tudo manuscrito. Por isso que ele dedica o livro a Teófilo. Fala, meu caro Teófilo, para que você conheça mais as verdades que você está aprendendo. Que verdade? É verdade do cristianismo. Está aí. E Lucas era médico, São Paulo fala isso. Bom, Eduardo Bergnosi, uma amiga de grupo de oração me fez uma pergunta e eu não soube responder. Ela me perguntou como se deu a descendência de Adão e Eva, se houve incesto. Não. O que é incesto? Incesto é vida sexual entre parentes, por exemplo, irmão com irmão, pai com filha, né? Adão e Eva não eram irmãos. Adão foi criado, Eva foi criada por Deus, eles não tinham um pai comum. Então não houve incesto. E outra coisa, nós não podemos interpretar o pé da letra, né? Adão e Eva existiram? Sim, existiram. Quem foi Adão? O primeiro homem que existiu na face da terra. Quem foi Eva? A primeira mulher. Existiram? Existiram. Agora, como e quando eles existiram, aí não é a Bíblia que fala, é a ciência que vai dizer um dia, começaram em tal lugar, assim, assim. Então, não há essa preocupação aqui de incesto nessa questão. Muito bem, vamos para o intervalo. Depois do intervalo, as perguntas que vão aparecer ali no plasma são as perguntas que chegaram por e-mail, aqui por telefone, Facebook, ok? Daqui a pouquinho a gente volta, espera aí. De volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Antes de responder as perguntas, eu preciso fazer aqui alguns avisos. Primeiro, amanhã, no nosso programa Escola da Fé, vai ser passado o quê? Um documentário que eu fiz em Aparecida, né? Está gravado. Eu comecei lá onde a imagem foi encontrado primeiro o corpo num lugar, a cabecinha da imagem num outro lugar, né? Gravamos tudo isso, mostrei os lugares todos, onde é que moravam os pescadores. Depois nós fomos para
a Basílica Antiga de Aparecida, tem aquele quadro do milagre, daquele escravo que caiu nas correntes dele, narramos tudo isso. Depois nós fomos para a Basílica, fizemos várias filmagens na Basílica, contei toda a história, tivemos na Sala de Milagre, né? Na Sala das Velas, enfim, um programa sobre ali Aparecida, as aparições, vai passar amanhã na Escola da Fé a partir das 8 horas, ok? Quem quiser então pode assistir. Outra coisa, quero ler aqui primeiro a cidade de vocês, antes que eu me esqueça. É uma pequena homenagem que a gente faz, não dá para falar o nome de todo mundo, é pelo menos das cidades, ok? Temos amigos aqui de Florianópolis, quem são? Levante a mão que o nosso câmera vai mostrar. Florianópolis, Santa Catarina, Nova Serrana, Minas Gerais, Juiz de Fora, Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Naviraí, isso, está lá atrás, Mato Grosso, Brasília, Distrito Federal, Itabira, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro, Araraquara, São Paulo, Doha, no Catar, no Oriente Médio. Seja bem-vindo. É brasileira, né? Mora no Catar. 12 anos no Oriente Médio. Beleza. Cuiabá, Mato Grosso, Caieira, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Itambé, na Bahia, Vitória da Conquista, na Bahia, São José dos Campos, São Paulo, Itaperi, São Paulo, João Pessoa, na Paraíba e Americana, em São Paulo. É gente do Brasil inteiro. Sejam bem-vindos à Canção Nova, sejam bem-vindos à Aparecida do Norte, aqui pertinho de nós, a nossa querida... Olha, nós estamos aqui num pedaço do Brasil que é abençoado. Aparecida fica aqui a 30 quilômetros, nós somos Aparecida. Guaratinguetá, o primeiro santo que nasceu no Brasil, né? Frei Galvão. Aqui temos a Canção Nova, pertinho. No meio da Canção Nova, até a minha cidade, tem o Centro hoje nacional da RCC. E aqui pertinho tem um santuário desconhecido que tem havido muitos milagres, Santa Cabeça. Muito milagres acontece ali. Nossa Senhora da Santa Cabeça. Aqui em Silveiras, questão de 15 quilômetros para frente em direção ao Rio. Nós estamos num pedacinho aqui do Brasil impressionante a força espiritual que existe aqui. A gente pergunta por que Deus nos abençoou tanto, né? Graças a Deus. Daí a Canção Nova que hoje atinge o Brasil inteiro. Amém. Deus seja louvado. Bom, eu quero lembrar também que eu tenho pela internet um curso de teologia à distância. Tem o nome de Escola da Fé Online. No meu site Cleofas. Só você entrar lá, Escola da Fé Online. Já esse curso já tem mais de um ano, tem aí uns 700 a 800 alunos seguindo esse curso. É aula todo dia. Mas quem entra hoje tem acesso às aulas anteriores. Agora, estou acabando, para ter uma ideia, estou acabando no mês de outubro a história da Igreja Antiga, que é aquele primeiro volume ali, só que em forma de aula. Vou fazer um intervalo e vou dar um curso bíblico. Vou começar em novembro um curso bíblico, depois eu volto com a história da Igreja, volume 2, que é a Idade Média. E assim vai caminhando. Aí a Cristologia, Pneumatologia, Mariologia, Escatologia, todas as disciplinas de teologia, ok? Quem quer estudar em casa, é um vídeo, um áudio para ouvir e uma matéria para ler. Todo dia, você gasta mais ou menos meia hora aí por dia na aula de cada dia. Eu fiz isso porque muitas pessoas pediram, então comecei aí a fazer isso há um tempo atrás. Muito bem, o que mais que eu tenho que mostrar aqui? Eu acho que é isso. Vamos aqui então para as perguntas que vão aparecer aqui, que são perguntas que vieram por e-mail. Ok? Você tem 3 caminhos para mandar sua pergunta para cá. O e-mail é pergunteirespondremos@cancionova.com. Tem um telefone que é o 12 31 86 2600. E tem também o Facebook, que é facebook.com/pergunte e responderemos CN. Eu preciso dar mais um aviso aqui ainda, que é o seguinte, não posso esquecer. 2 coisas. Você sabe que a Canção Nova precisa de muita ajuda. Está sendo muito difícil a Canção Nova levantar todo o dinheiro que precisa todo mês para pagar suas contas. Por isso a Canção Nova
tem que tirar dinheiro em banco, pagando juros. Mas ela não para, ela vai em frente. Então tem duas campanhas aqui para ajudar a cancionar. Primeiro, vocês sabem que a televisão tem que passar do sistema analógico para o digital. É obrigado no país inteiro. Isso custa caro, porque troca equipamento, troca as torres de transmissão. Você sai do sistema antigo, o analógico, passa para o digital. Já tem mais de 130 cidades que estão já recebendo o sinal digital, mas tem muita cidade ainda para receber. Então, a Canção Nova precisa de ajuda. E ela não tem outra fonte de renda, a não ser as doações e os produtos que ela vende, que são só produtos de evangelização. Aqui não se vende bebida, não se vende roupa não, isso é roupa de evangelização, não é? Bom, esse é um pedido que eu faço. Outra coisa, aqui há uma maneira de você ajudar, as doações online, pelo cartão de crédito e pelo boleto online, ok? Então está escrito aqui, não deixe de ajudar a Canção Nova, você pode acessar o site do Clube de Evangelização, né, que é clube.cancionnova.com. Ali você tem as informações. Como é que eu faço para ajudar através do cartão de crédito? Como é que eu imprimo um boleto bancário, um boleto online? Telefone 12 31 86 26 00. Ou então, você entra no site clube.cancionnova.com. Tá? Outra coisa, Canção Nova tem também aqui esta campanha, Família Canção Nova. É uma promoção, alguns produtos que você adquire, né? E eu vou só colocar aqui como é que você faz para saber disso. Entra no site familiacancionnova.com. familiacancionnova.com é uma atividade, né? Uma promoção, Família Canção Nova, para você adquirir alguns produtos e ajudar a Canção Nova. Ok? É isso aí. Muito bem, não podia deixar de falar disso, porque sem essa subsistência da Canção Nova, a gente não pode trabalhar. O Papa Paulo VI dizia, a quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Olha que bonito. Quem ajuda tem o mesmo mérito de quem está aqui pregando. Vamos lá. Marcha de São Paulo, capital. Como a igreja se posiciona diante de padres que são verdadeiros artistas sertanejos, se vestem como tal, cantando músicas que não condizem com seus votos. Olha, Dom Bosco dizia assim, de padre, você não podendo falar bem, não fale nada. Então é o seguinte, essa conversa aqui, trate com o bispo. Cada padre está ligado num bispo. Ele é encardinado. O que quer dizer a palavra cardinado? Cardinado vem de cardo, do latim, que quer dizer dobradiça. A porta fica pregada na parede, é dobradiça, né? Cada padre é encardinado numa diocese, ele é colado num bispo. Então, quem tem que responder isso aqui não sou eu, é o bispo dele que tem que responder. Entendeu? Cada padre tem um bispo responsável por ele. Vamos lá. Roberto Carlos de Belém, no Pará. Quando o nome da Virgem Maria é pronunciado durante a Santa Missa, podemos fazer a reverência com a cabeça em sinal de respeito e veneração? Pode, não tem problema nenhum. Eu vejo muitos padres fazerem, quando falam o nome da Virgem Maria, porque é mãe de Deus. É um gesto de respeito. Claro, é como você dizer salve Maria, né? Ave Maria. É um gesto bonito, não tem nada não, pode fazer. Vamos lá. É correto não fazer comentário inicial e iniciar a missa apenas tocando o sininho? Que sininho é esse? Normalmente quando o padre vai entrar para o altar, alguém toca um sininho para avisar, vai começar a missa. Agora, o comentário inicial, sempre é bom fazer, né? Eu vou à missa de manhã e lá, sempre um leitor lá, olha, hoje, por exemplo, né, estamos aí quarta-feira, dia do santo tal, aí faz um resuminho da vida do santo, as intenções das pessoas, é bom fazer, né? Agora, quem é que no fundo, determina isso? É o padre que vai celebrar a missa. Por isso ele chama presidente da celebração. Normalmente, a paróquia já determinou isso.
Então o comentário é bom, sabe por quê? As pessoas já ficam sabendo, olha, hoje é dia do santo tal, né? As intenções das pessoas são essas. É muito bom fazer, né? Vamos lá. Caio de Oliveira, tem uma Bíblia da edição pastoral e uma da CNBB. Estou à procura de alguma que tenha mais explicações nos rodapés e que possa ser mais utilizada para estudo e leituras orantes, tendo a tradução mais fiel possível. Qual me indicar? Ô Caio, todas as Bíblias que têm o imprimato da igreja, imprimato quer dizer o quê? Autorização eclesiástica. Você pega aí, por exemplo, estou aqui com uma Bíblia, por exemplo, da Ave Maria. Você abre aqui, ó, tem aqui o imprimato. Eu quero mostrar isso daqui, as pessoas, aqui, olha. Dá para dar um close aqui? Tá? Aqui, ó, esse aqui, imprimato, tá? Cardeal e tal. Uma autoridade da igreja aprovou a publicação. Então, você pode ler. Então, tem a Bíblia da Ave Maria, tem a Bíblia da Paulo, tem a Bíblia da Loyola, tem a Bíblia de Jerusalém. Para quem quer estudar, eu gosto mais da Bíblia de Jerusalém, para estudar. O povo usa mais a da CNBB e a Bíblia da Ave Maria. Então, são Bíblias boas. Agora, no fundo, para a gente aprofundar mais, é bom fazer um curso bíblico. Por exemplo, aqui você está vendo essa caixinha aqui é um curso bíblico, tem 10 slides, 10 CDs aqui, que são 100 horas de gravação de um curso bíblico que eu gravei, onde eu explico cada um dos 73 livros da Bíblia. Que a Bíblia ela não faz essa explicação, a Bíblia traz o texto e algumas notas de rodapé. A Bíblia não tem espaço para explicar tudo. Então, um curso bíblico é que vai te explicar com detalhe cada coisa. Eu escrevi também um outro livro, não sei se está aqui, não está, dentro da coleção Escola da Fé, é um volume 2 que eu chamei de Sagrada Escritura. Ali eu explico também como é que a Bíblia foi escrita, os gêneros literários, né? Você tem um monte de gênero literário, aqui, a Fernanda está me trazendo aqui, olha, esse livro aqui, A Sagrada Escritura, é um curso bíblico resumido. Então, as notas de rodapé da Bíblia, elas não podem ser muito longas, senão a Bíblia fica muito grande. Então, um curso bíblico ajuda. Eu estava falando que no meu curso de teologia à distância, agora eu começo um curso bíblico. Devo gastar aí uns 3 meses nesse curso bíblico. Por quê? Eu tenho que explicar cada livro da Bíblia, tenho que explicar como é que a Bíblia foi escrita, tenho que explicar a história do povo judeu, para você poder entender a Bíblia, que a Bíblia é a história do povo judeu, o Antigo Testamento. Tenho que explicar o que são gêneros literários, tenho que explicar em que época cada livro da Bíblia foi escrito e quer dizer o quê. Quer dizer, aí a gente tem um entendimento mais profundo, certo? Bom, respondendo essa pessoa, talvez a Bíblia que seja mais explicada seja, eu penso, a de Jerusalém e a da CNBB, que é muito boa. Como fazer o diário espiritual? Marcos Antônio. O Marco, quem é especialista nisso é o Padre Jonas. E ele escreveu um livrinho, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tem aí, não? Não tem aí, né? Olha, o Padre Jonas escreveu esse livrinho para ensinar você a fazer um diário espiritual. Vou resumir rapidamente. Como é que o Padre Jonas explica? Você pega a Bíblia e cada dia você lê um trecho, né? Começa lá, por exemplo, nas cartas de São João, por exemplo, ou carta de São Pedro, leu um trechinho, aí você lê, invoca o Espírito. O que esse trecho quer dizer para a minha vida? O que essa palavra está dizendo para mim? Aí você escreve. Aqui, ó, a produção minha é rápida. A Bíblia no Meu Dia a Dia. Monsenhor Jonas, esse livrinho aqui explica para você como fazer o diário espiritual. Muito bem. Olha, gente, 57ª edição. 50, esse aqui, de repente tem até mais. Então, eu estava falando, o que o Padre Jonas explica ali? Você lê e com seu caderninho na mão. O que essa palavra está dizendo para mim? Está dizendo isso. Então, hoje, né, dia 11 de outubro de 2017, a palavra está me dizendo isso. O que eu tenho que mudar na minha vida? Eu tenho que mudar isso. Entenderam? Ou seja,
escuta a palavra reflete e você escreve o que Deus fala para você. Guarda aquilo ali, é um diário. Com o tempo você relê aquilo ali. Opa, não estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, entenderam? Mais ou menos é isso que o Padre Jonas explica. Agora, leia o livrinho, que aí explica melhor. Vamos lá? Mariana Vieira, ao estudar a luta antimanicomial contra manicômios, né? E toda a reforma psiquiátrica, deparei-me com o que meus professores chamam de manicômio de Maria Madalena. Fiz uma busca, mas só encontro sites que atacam a fé, fiquei com muitas dúvidas. Mariana, eu vou te falar o seguinte, eu li a melhor obra de história da igreja, que é de Daniel Hupes. São 10 volumes, cada volume com mais ou menos 1000 páginas, para poder escrever aqueles 3 volumes ali, que são só 1500 páginas. Porque eu sou professor de história da igreja. Eu nunca ouvi falar desse negócio. Desculpa a minha ignorância. Eu não sei de onde é que tiraram isso, manicômio de Maria Madalena. Eu vou até entrar na internet, procurar ver se tem fonte histórica séria falando disso. O que eu sei é que a igreja sempre teve, isso Daniel Hopes, que é o maior historiador da igreja, ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras. O Daniel Hopes diz assim que quando, por exemplo, o Império Romano desabou, lá por volta do ano 476, que o mundo ficou na mão da igreja, ao lado de cada catedral havia uma escola, havia um hospital, havia um sanatório e havia até hospício, para cuidar das pessoas, mas cuidar com caridade. Agora, isso que está dizendo aí, né, só encontra sites que atacam a fé. A igreja nunca quis judiar das mulheres que possam ter problema mental, isso não acredito. Bom, convido as pessoas a procurar isso na história da igreja, se encontrar, pode até mandar para mim, porque eu nunca encontrei. Pode passar? Wesley, qual o posicionamento da igreja a respeito da doação de órgãos de animais para humanos? Wesley, a igreja não proíbe que se use a pesquisa de animais para ajudar a saúde humana. A igreja não proíbe, está no catecismo da igreja, bem claro. Quando o catecismo fala aqui de animais, eu quero até citar qual é o parágrafo, para a pessoa não terem dúvida disso. Olha aqui, parágrafo 2417, o catecismo fala o seguinte, que a medicina pode usar as tais cobaias, usar um animal para testar uma medicação antes de usar no homem. Dentro dessa lógica, eu penso que também é possível usar órgãos de animais que possam ajudar a saúde humana. Mas aí, sinceramente, eu nunca vi um posicionamento da igreja dizendo que tipo de aproveitamento pode ser feito. Em princípio, a igreja aceita a pesquisa com animais para ajudar o ser humano. Agora, em termos de usar órgãos, eu nunca li nada sobre isso. É preciso esperar, talvez, até um pronunciamento da igreja, né? Não sei, é possível, por exemplo, usar um rim de um animal para o homem? Eu creio que não, porque vai ser incompatível. Eu acho que a própria medicina não vai aceitar pela incompatibilidade orgânica. Mas se houver compatibilidade, sei, aí a igreja vai ter que se pronunciar sobre isso. Vamos lá. Porque o bispo dá a bênção final de forma diferente do padre. O bispo dá a bênção fazendo 3 cruzes, né? Ele faz um Pai, Filho e Espírito Santo, ele faz 3 cruzes. Porque o bispo, ele tem o sacramento da ordem no chamado grau pleno. O sacramento da ordem ele tem 3 graus. O diácono, o presbítero e o bispo. Como ele é um apóstolo, né? Ele é sucessor dos apóstolos, então, para diferenciar, ele tem várias coisas diferentes. O bispo usa, por exemplo, o solidel, usa, né, uma batina diferente, também na bênção, uma bênção especial, né, dada por ele, invocando a Santíssima Trindade com 3, por causa do sentido da plenitude do sacramento da ordem que ele recebe.
ok? Joyce, é pecado deixar de falar com uma pessoa? No meu caso, é alguém que me magoou muito e eu não a quero perto de mim. Eu proibi a pessoa de se dirigir a mim. Isto ofende ao Senhor. Ô Joyce, eu sei que acontece isso. Às vezes as pessoas machucam a gente, ofendem. O que nós não podemos ter é raiva da pessoa, ódio da pessoa e desejo de vingança. Isso não pode existir. Você deve até rezar por essa pessoa. Agora, se a presença dessa pessoa te incomoda, né? Se a presença dessa pessoa te incomoda, ela pode te ofender de novo, te constranger. Aí você evitar estar na presença dela para evitar mais dissabor, eu penso que não seja problema. Não tendo raiva, não desejando o mal, né? Muito bem, eu estou recebendo um recado aqui, né? É para responder essas perguntas? Então vamos lá. Maria Inês e Antônio, de São José dos Campos. Uma pessoa foi casada na igreja evangélica e separou. Ela pode se casar na igreja católica com uma pessoa solteira? Pode. Se ela casou na igreja evangélica, a igreja evangélica não considera sacramento como nós. Se ela foi evangélica e se tornou católica, ela pode se casar na igreja católica. Agora, é preciso conversar aí com o pároco, etc., porque tem outros problemas que não são só doutrinários, são pastorais, que o pároco vai ter que verificar. Por exemplo, tem filhos? Não tem filhos? Como é que fica a pessoa que você se separou dela? Entende? Há outros problemas que aí o pároco vai analisar. Vitória, na consagração, devo me levantar ou não quando o padre disser, eis o mistério da fé? Olha, liturgicamente, pode se levantar, mas não é obrigado. Se a pessoa quiser ficar de joelho, durante toda a oração eucarística, ela pode ficar. Normalmente, acabada a consagração, liturgicamente se levanta, ok? Mas não é obrigado. Muitas pessoas preferem ficar de joelho. Eu já li no Missal Romano que a pessoa pode ficar, se ela quiser, ajoelhada. Aneci Aparecida de Cuiabá, no Mato Grosso. Por que faltar à Santa Missa é pecado mortal? O catecismo fala, no domingo. Faltar à missa no domingo ou no sábado por preguiça. Não é por doença, porque você é obrigado a trabalhar. Às vezes você é obrigado a trabalhar no domingo, mas de repente dá tempo de você correr na missa. Sabe, na minha cidade a primeira missa é 6h15 da manhã. Se a pessoa tem que entrar às 8 horas no serviço, é obrigada, ela pode pegar a missa das 6h15. Ou pegar a missa das 8 horas da noite, que também tem. Não é em todo lugar, claro. Agora, se a pessoa, por preguiça, por comodismo, não, o Corinthians vai jogar. Então eu vou ficar aqui assistindo o Corinthians. Vai, Corinthians! E não vou na missa. Aí, meu amigo, aí se você não foi no sábado à tarde, ou no sábado à noite, não vai no domingo, né, Léo? O Léo é corintiano, esse câmera aqui, ó. Aí é pecado. Aí o catecismo da igreja fala que é pecado. Cadê o catecismo? Tá aqui. O catecismo fala que se por preguiça... Por quê, gente? Pensa bem. Mas por quê? A pessoa pergunta por quê. O porquê é o seguinte, gente, tudo que nós somos e temos é graça de Deus. Nós todos aqui estamos vivos, respirando. Graça de Deus. Se Deus tirar esse hálito de vida, pumba, vai para o caixão. A comida de cada dia, o trabalho de cada dia, a saúde, é Deus. Eu não vou oferecer para Deus 1 hora da semana. Cada dia tem 24 horas. Eu não vou pegar 1 hora e dar para Deus. É muita ingratidão. Por isso a igreja fala. E outra coisa, a missa, o que é a missa? É a presentificação do Calvário. Você está na presença do Calvário, que é vivo ali. Porque a gente sabe que as ações de Cristo não envelhecem. Não envelhecem. São ações, a teologia chama de teândricas. São humanas, mas são divinas. Então, não é como as nossas ações que o
tempo apaga. Não, não, o Calvário ele é vivo, eternamente vivo. Quando o padre consagra, o Calvário está no altar. Ok? E eu não vou lá, pelo menos uma vez por semana? Por isso que a gente vai à missa todo dia. Não é? Porque o Calvário está ali. A igreja fala, torna-se presente a nossa redenção. Quando você vai ali. Um momento de graça, de bênção, de louvor a Deus. É por isso que é pecado. É um pecado de ingratidão com Deus. Se eu te ajudar num problema difícil, você não vai esquecer, não é verdade? Você vai ficar me agradecendo. E Deus? E Deus, que nos deu a vida? São Paulo diz, nele nós existimos, nos movemos e somos. Então, não pode haver ingratidão com Deus. Irene de Cuiabá, no Mato Grosso, em relação àquela exposição daquele homem nu que ralou em sua frente uma imagem de Nossa Senhora, qual a posição da igreja? Ô Irene, a posição da igreja é lamentar isso, é uma blasfêmia. Eu vi esse vídeo, uma coisa muito triste, né? Um sujeito nu, pegou uma imagem de Nossa Senhora, um ralo, e ralou a imagem inteirinha assim, fez a imagem virar pó. E ele diz que isso é arte. Profanação da imagem de Nossa Senhora Aparecida. É o que a gente pode dizer. Isso eu acho que merece até um ato de desagravo a Nossa Senhora. Porque é a Nossa Senhora Aparecida. Você vê na mão dele a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Sabe, eu não sei, sabe, essa pornografia que eu falei a vocês, deletéria que está acontecendo, agora essa pornografia passou para as exposições de arte. Nossa, eu vi uma de Belo Horizonte ontem que eu fiquei horrorizado. Desculpa eu colocar. Aos pés de uma cruz, as pessoas tendo relações sexuais. E das maneiras mais extravagantes. O que querem dizer com isso? Querem destruir o cristianismo? Querem profanar a cruz de Cristo? Gente, é uma coisa triste, sabe? Olha, é de chorar de tristeza. Agora, eu quero lembrar uma frase. A frase de São Paulo, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Da mãe de Deus não se zomba. Eu me lembro de um padre que contou para mim uma história. O padre Remy foi capelão militar aqui em Agulhas Negras. Um dia que eu fui fazer uma palestra, o padre Remy contou uma história para mim. Vou contar rapidamente que já acabou o tempo do programa. É 30 segundos. O padre Remy disse que conheceu uma família em que um dia uma mulher estava rezando, era um fazendeiro, a mulher estava rezando, né? E o marido chegou e por causa dela estar rezando um pouco, atrasou o almoço. Ele com raiva pegou o crucifixo que estava na mesa e quebrou os braços do crucifixo, jogou assim e deu maior bronca nela. A mulher estava grávida. Sabe o que aconteceu? O menino nasceu sem os dois braços. Padre Remy, que foi capelão da Academia Militar, eu gosto de dizer o nome para a pessoa poder checar. Só que esse menino, olha que coisa interessante, ele tocava violão com os pés. Mas nasceu sem os braços, porque o pai quebrou os braços do crucifixo. De Deus não se zomba, da mãe de Deus não se zomba, é pecado contra o segundo mandamento. Ok? Não se, sabe, eu tenho medo da justiça divina, gente. Deus não deixa passar essas coisas, não. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus mandou um dilúvio para acabar com o mundo, numa época, sabe? Vamos pensar nisso, gente. Não vamos afrontar Deus, não. O que é isso? Deus é Deus. Bem, muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Deus abençoe vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.